Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje o tema em debate é o sistema de cotas raciais aqui no Brasil. Nós preparamos para você um vídeo que nós pedimos licença à Rede Globo para exibir aqui, que foi mostrado no Jornal Nacional, que conta a história de dois gêmeos idênticos que entraram para a Universidade de Brasília através do sistema de cotas raciais, ou pelo menos eles tentaram. Um deles conseguiu, o outro não. Veja essa história. Diferença entre os dois, olhando assim, nenhuma. Eles dizem que vivem sendo confundidos um com o outro. Mas para a Universidade de Brasília, tem. O Alan é negro. O Alex, irmão gêmeo, idêntico ao Alan, não. Critérios da seleção para o vestibular da Universidade de Brasília. Os dois, filhos de pai negro e mãe branca, se candidataram ao sistema de cotas, que consideram um equívoco. Cor não significa nada. Eu acho que o sistema de cotas tinha que ser feito para as pessoas que não têm dinheiro, não têm renda. Eu penso que eles fazem isso por causa de na época da colonização, eles fazerem os negros de escravos. Aí eles estão tentando consertar o erro que eles fizeram no passado. Alex entrou com um recurso. Para se inscrever no sistema de cotas, a UNB pede uma foto. Depois uma banca decide quem é ou não negro. Essa professora diz que o sistema de cotas visa dividir a sociedade brasileira entre brancos e negros. As cores das pessoas no Brasil não deveriam ser critério para a distribuição da justiça. Nós deveríamos estar todos lutando pela igualdade dos cidadãos e não por privilegiar uns em detrimento de outros. O que nós temos que fazer é ampliar as vagas. E se houver necessidade de fazer algum critério, que o critério seja um critério econômico, social e não racial. O reitor da Universidade de Brasília diz que o sistema, adotado em 2004, tem cumprido o seu papel. Que é de trazer jovens negros qualificados para a UNB. Esse foi o objetivo desde o início, um processo vitorioso, na minha opinião. E essa discussão acontece agora, quando foi divulgado o resultado de uma pesquisa encomendada pelo Serviço de Notícias para o Brasil da rede britânica BBC e feita por um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O resultado confirmou o que já tinha sido provado cientificamente. O brasileiro é um dos povos mais miscigenados do mundo. Uma análise genética de um grupo de 120 negros brasileiros indicou que metade deles tem pelo menos um ancestral europeu por parte de pai. Num estudo paralelo, feito também a pedido da BBC, foram escolhidos 9 brasileiros famosos. Entre eles, a ginasta Daiane dos Santos, os cantores Neguinho da Beija-Flor e Milton Nascimento e o atacante Obina do Flamengo. Neguinho da Beija-Flor, por exemplo, é mais europeu que africano. 67% da sua ancestralidade genômica tem origem na Europa. Apenas 31,5% africana. Não só essas 9 pessoas, mas o Brasil é composto de 180 milhões de pessoas totalmente diferentes uma da outra. E a única maneira pela qual você pode dividir a população brasileira não é por populações brancas ou negras, ou afrodescendentes, ou eurodescendentes, ou ameríndio-descendentes, é em 180 milhões de pessoas diferentes. A pesquisa também mostrou que Daiane dos Santos tem uma ancestralidade genômica mais europeia que africana. Acho que o Brasil, na verdade, é isso mesmo, né? É uma mistura de raças. Você não tem uma raça fixa, né? Assim, pura mesmo. É muito difícil isso de acontecer no Brasil, tem bem essa mistura mesmo. Esse vídeo aí, essa matéria do Jornal Nacional, nem isso abala suas convicções de maneira alguma. De maneira alguma, mas eu tenho que antes, que a Tânia não deixou falar. A Tânia é uma belíssima exceção e valorosa exceção a uma regra, como é o ministro Joaquim Barbosa. O fato de nós termos um ministro de grande destaque, negro retinto, podia ter saído direto da senzala para o STF, isso não faz com que a regra seja essa. A regra, na verdade, você entra no Supremo e você vê, são 12 ministros, se eu não me engano, você tem um negro. E é mais ou menos a proporção do que acontece quando você entra no shopping center, a proporção que acontece quando você entra numa boutique, quando você entra numa universidade. Eu fui a algumas formaturas nesse final de ano. Formaturas de ensino médio, formatura de faculdade,
e você pode ter essa proporção de formandos de 1 para 10, 1 para 12 de negros que se formam dentre tantos brancos. Então, o esforço pessoal de uma pessoa, ele não invalida o fato de que nós temos no Brasil uma dívida histórica, sim, com os negros. Mas eu não gostaria de falar da dívida, porque, na verdade, eu acho que muita coisa nessa discussão fica equivocada, porque fala, vamos reparar, isso é irreparável. Você não tem como reparar o que aconteceu na escravidão. Você tem que pensar o seguinte, nós temos uma Constituição que define no seu artigo 3º que é necessário erradicar a desigualdade, de qualquer forma que ela exista no Brasil. Para isso se constitui o Estado brasileiro em República Federativa. E se nós temos que erradicar a desigualdade, nós temos que perceber o seguinte, os cidadãos que têm uma pele não branca, e aí eu gostaria de dizer o seguinte, o conceito de raça já foi amplamente desmoralizado pela ciência, pela emergência das pesquisas com DNA, para que eu aqui teça mais comentários sobre o assunto. Só que tem alguns filósofos, por exemplo, os filósofos da linguagem, Wittgenstein, o próprio Nietzsche, quando tratou do assunto, que dizem o seguinte, a linguagem é que nos constrói culturalmente. E a raça no Brasil, ela não é uma construção biológica, ela é uma construção cultural. Quando a gente fala assim, eu não sou negro para fim, mas todo mundo sabe quem é negro no momento em que ele entra numa boutique de brancos e ele é barrado. Todo mundo sabe que aquela pessoa é negra quando ela vai pedir um emprego num banco, desses bancos de classe A, e a pessoa é barrada para conseguir o seu emprego ali. Todo mundo sabe quem é negro quando ele tenta ingressar numa universidade e não consegue. Da mesma maneira que sabemos que é negro, quando a gente sabe que o índice de ato infracional entre os meninos no Brasil, ele ocorre quase 80% entre os meninos de origem não branca. E veja bem que eu não estou falando negro, de origem não branca. Da mesma maneira que os presídios brasileiros estão povoados basicamente por pessoas de origem não branca, em percentuais que vão, conforme o Estado, de 70% até 90%. Então, acho que a primeira coisa a se fazer é desmistificar essa questão de que são cotas raciais. Muitas vezes a linguagem atrapalha o discurso. Quando você define, lembra quando eu debati aqui sobre a lei da palmada? Sim, E a gente falava que chamar lei da palmada atrapalhava, porque proibia que a mera palmada pudesse ser feita. Seria a lei da pancada. A lei da pancada. A gente falou sobre isso. E, na verdade, a discriminação, porque, por exemplo, o conceito de raça, no sentido americano, que muita gente acha que é o que a gente adota aqui quando lutamos por isso, e não é, eles trabalham com o conceito de que basta uma gota de sangue negro. Então, pesquisava-se a árvore genealógica pregressa do sujeito, e se ele tivesse lá um tetravô que tivesse alguma ascendência negra, aquela pessoa, mesmo branca como leite, ela seria negra. No Brasil não é assim. Você vê, tanto que no Brasil se adota o quê? Não esse critério, mas o critério da autodeclaração. A pessoa diz se é ou não negra. Agora, por isso é que as cotas, às vezes, esse caso dos gêmeos, por exemplo, eles se declararam negros. Um foi aceito, outro não foi aceito. Alguém pode dizer, então, que outra maneira a gente vai ter para definir quem tem direito à vaga ou não? E aí é que entra o complemento social. Porque existe uma discriminação muito fundada entre o branco negro, o branco pobre e entre o preto pobre, ou negro pobre, como quiserem. Se você tiver duas vagas em disputa, você não tenha dúvida que no frigir dos ovos, se ambos tiverem capacidades iguais, o branco será contratado. Isso define que o Brasil é um país racista, isso define a necessidade de uma compensação, não porque são coitados, mas exatamente para que possam aflorar suas capacidades. Não se trata de definir capacidade, se trata de definir que país queremos, e para que ele ocorra, temos que ter oportunidades iguais. O Brasil é um país que preza ordem e progresso fundada no amor. Nós temos ordem, e a ordem que está dada, o status quo, ele exclui a pessoa de pele não branca. E essa pessoa tem que ser integrada. E ela não pode ser integrada eternamente, como acontece, como a faxineira do prédio, como que serve café na novela, como aquele que vai ser o engraxate. Ele tem que ser integrado como a Tânia foi. Agora, nós conhecemos inúmeros, e ela conhece, inúmeros exemplos de pessoas valorosas, esforçadas, que não conseguiram chegar à faculdade e não conseguirão. Então, não podemos tratar a exceção de Joaquim Barbosa e Tânia Luna como a regra. Sei que é um assunto muito polêmico, mas a gente também já estourou o tempo nesse bloco, a gente vai ter mais tempo no próximo bloco até para debater isso. E quero levantar já essa questão que é uma questão que você mesmo levantou, Denilson. Quer dizer, esse sistema de cotas raciais, até que ponto ele, se o resultado é, vamos dizer assim, abrandar o racismo que
muitos negam. Não é abrandar o racismo. Existe. Não é isso, mas não. enfim, qual o resultado que o sistema de cotas raciais pode produzir? Trazer. É isso que a gente vai debater, então, Perfeito. no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com esse debate acaloradíssimo aqui no Ponto Final sobre o sistema de cotas raciais no Brasil. Daqui a pouco.